Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui, nessa Gratidão. noite mais do que especial, que a gente vai estar recebendo aqui o nosso amigo, parceiraço, o Anilton Cardoso, que é gerente da manutenção lá na Toyota. Está aqui mais uma vez com a gente para fazer essa live mais do que especial. Então, a gente está aqui, eh, alguns probleminhas aqui, mas a gente está aqui para fazer essa live junto com vocês. Então, a gente está começando com um grande prazer aqui, porque o Anilton é uma pessoa muito especial, muito bacana, sempre foi um grande parceiro quando estava na Toyota e sempre ajudou a gente, sempre estava junto nessa caminhada e hoje está aqui nessa parceria com a gente. Então, é, só- então a gente está aqui e o Anilton vai começar aqui nas considerações iniciais para a gente poder dar início nessa nossa live aqui, nessa noite mais do que especial. O Anilton, que muitos anos de Toyota, está lá, está passando aí por algumas mudanças, mas está aqui firme e forte junto com a gente para fazer essa live que vai ser sensacional junto com todos vocês, tá certo? Então, Anilton, por gentileza, vai lá, faz as suas considerações iniciais e se apresenta para o pessoal aí, por gentileza, vai lá. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade, né, André Yoshida-san. Gratidão, Anitta. E mais uma vez aí a gente fazer um bate-papo aí referente à manutenção. E acredito que todo mundo que está participando aí, estou vendo alguns nomes aqui bem conhecidos, o Arlete, que eu já conheço. Né, e vamos aí aproveitar esse momento aí para a gente trocar informações e estamos aqui para a gente compartilhar conhecimento, né? A gente não sabe tudo, mas a gente conta um pouquinho da nossa experiência. Beleza? Obrigado aí pela participação. Beleza, gratidão, gratidão. Agnilton, Yoshida, por gentileza, as considerações Bom, iniciais, vai lá. primeiramente, gratidão, Newton, né, mesmo na correria, vários problemas, está apoiando o nosso trabalho, muita gratidão. Gratidão a todos que estão assistindo a live hoje, gratidão, Borgomoni, por estarmos juntos. Bom, eu sou Yoshida, 30 anos já vivendo a melhoria contínua, Lean, né, 18 anos de Toyota, 6 de Denso, ou seja, 24 anos Grupo Toyota. E foi uma jornada bem interessante, cheio de altos e baixos, muitos baixos, porque eu tinha pouca, assim, eu tinha deficiências, né, na parte emocional, e isso aí me atrapalhou bastante na carreira, mas a parte alta também foi muito boa, treinamentos no Japão, 5 anos, é um privilégio, uma sorte enorme poder viver essa experiência. E depois, voltando para o Brasil, a aplicação do conhecimento em vários projetos, alguns gerando 400% de produtividade. No meio do caminho, você vai enxergando que a qualidade é importante, confiabilidade e manutenção também é importante, e você vai formando a figura do todo, né? E hoje a nossa percepção é que o todo tem a parte técnica, né, técnica do processo, técnica de sistemática de trabalho, tem a parte emocional, mindset, e tem a parte organização, planejamento, que tem que ser muito forte. Desde o nível macro até o micro, né? Então a gente tem que transitar em três dimensões e três de profundidade também, né? E é bem legal aprender esse processo, começar a fazer as interligações, né, do que é técnica, do que é mindset, do que é organização. E essa experiência vivida a gente vai trazendo aqui nos nossos workshops, lives e treinamentos. E eu e Borgomoni temos 45 anos somados, né, de experiência, e essa experiência vivida está à disposição para ajudar que todos tenham capacidade de serem resolvedores de problemas e, através disso, o progresso pessoal e, com certeza, progresso da empresa onde trabalha e progresso, né, do nosso país, né? Então, contamos com todos nessa grande jornada. Por favor, Borgomoni. Maravilha, gratidão, gratidão, Anilton, gratidão, Yoshida. Para quem não me conhece, sou André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, e sou engenheiro de formação, e nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, e isso me trouxe uma satisfação pessoal muito grande de desenvolver um outro lado que eu tinha,
e isso me fez reencontrar o Yoshida também, depois de 12 anos Gratidão. que a gente não se via, e junto a gente está construindo linha emocional. Que história é essa de linha emocional, misturar a parte técnica do Lean com parte emocional? Que bagunça é essa e para que isso, né? O que acontece é o seguinte, a gente percebeu, né, durante a nossa carreira, aí os 45 anos somados do Yoshida comigo, que a gente tem que normalmente a implementação do Lean, quando dá falha, a falha é porque as pessoas foram deixadas de lado. O que é isso? As pessoas, a parte emocional das pessoas simplesmente são ignoradas, né? A implementação é feita de cima para baixo, coloca-se as ferramentas, impõe que tem que ser, quem tem que ser implementada, implementa e ponto final. E simplesmente esquece, ignora que quem implementa essas ferramentas são as pessoas que estão ali. E essas pessoas têm anseios, almejam estar em outras posições, têm outras necessidades, têm a parte emocional delas, que um dia pode estar muito bem, outro dia muito mal, como o Yoshida colocou do exemplo dele aqui, e não desempenhar tão bem durante esse período, né? E vai ficando mecânico demais, né? Falta coração nesse processo, né? Isso tudo influencia nesse processo, e tudo está junto com esse processo, e não simplesmente isolado, olha, eu vou implementar técnicas novas e esquece todo mundo que está lá implementando. Então, juntar essa parte emocional, né, essa parte de pessoas, com a parte técnica, no nosso entendimento, constrói uma base muito sólida, e já com algumas comprovações. E essas bases sólidas faz com que as empresas possam dar verdadeiros saltos de melhoria de eficiência e melhoria de produtividade, que é extremamente importante, sem ter o risco de aquele negócio de consegue dar um passo para frente e depois de um tempo volta na condição anterior, justamente porque não tem uma base ali que sustente essa melhoria e faça com que a empresa esteja sempre dando passos firmes para frente, né? Então, por isso a gente está aqui construindo o nosso linha emocional. Eu vou dividir a tela com vocês para a gente falar agora aqui do nosso tema de hoje, né? A gestão, manutenção do planejamento à operação, né? Do macro ao micro, para a gente poder conversar aqui, a gente convidou o nosso super especialista de manutenção aqui, o Anilton Cardoso, né? Que é gerente de manutenção na Toyota, né? Sabe tudo, teve a vida inteira aí, profissional dele, galgada na manutenção, então ninguém melhor para ajudar a gente aqui a fazer essa live junto com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, hoje, nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, que é a empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, é uma empresa de autoconhecimento, né, que faz transformações como essa que vocês estão vendo aí, que eu fiz primeiro em mim, fazendo uma transformação da cabeça, e a cabeça refletiu no corpo, isso que é o importante, e ajudei aí uma série de pessoas também a se livrar de problemas pessoais, de coisas que vinham trazendo lá de trás, aquelas crenças limitantes, as correntes que carregam, entre elas o Yoshida, né, Yoshida? Exatamente, Borgomoni. Eu tive muitos treinamentos, fui capacitado, né, para ter um potencial altíssimo de resultado, né? Porém, não saía na quantidade que deveria sair, né? Depois, né, que eu fui entender, né, através do reencontro com o Borgomoni, o quanto que eu estava carregando de toneladas de correntes, né, que eu chamo correntes que me prendiam, não me deixavam ir para frente, toneladas de crenças limitantes. Ah, será que eu sei tudo? Não sei. Será que eu sei o suficiente? Será que vai dar certo? Será que vão prestar atenção porque eu estou falando? Será que, né, e em alguns momentos até a arrogância de achar que sabe demais, né? Os extremos nunca são bons, né? E isso vai atrapalhando a nossa jornada, né? Mas principalmente um ponto que fez diferença foi relembrar do grande sonho, né? E quando o Borgomoni perguntou, Yoshida, como é que está o seu compromisso com esse grande sonho? Aí eu engoli seco, eu falei, entendi. Entendi, porque eu me perdi no propósito, me perdi no compromisso com ele, e daí eu, né, como um passe de mágica, arranquei as correntes, agora estamos correndo a toda, né, Burgo? É isso aí, estamos juntos, maravilha. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como a Bosch, a Fiat,
a Unilever, a Votorantim Cimentos, e as duas últimas aqui, a Largo Resources, que é uma empresa canadense, uma multinacional canadense, focada em mineração de metais de bateria, né, tanto de automotivo quanto celular, e ela tá lá no norte do país, a gente fez treinamento com eles, muito bacana, e a Itaú, que não precisa nem fazer muitas apresentações, mas para quem não sabe, o Itaú tem uma área de melhoria contínua, e com eles lá a gente fez um treinamento que foi muito bacana, está dando bastante resultado. E aqui no nosso tema de hoje, né, já vou começar a puxar vocês aqui. Então, perguntando já, você só lembra da manutenção quando a máquina falha? A manutenção só é chamada para conversa quando a máquina falha, quando está no meio do problema, né? Assim que acontece, né? Assim nunca vai acabar com aquele conflito entre departamentos, né? A produção reclamando da manutenção. Ó, a máquina está parada, eu não consigo produzir porque a manutenção não me entrega a máquina. Aí a manutenção, pô, mas ninguém parou a máquina antes para fazer preventiva, e né, aquela briga eterna que não vai acabar nunca. Quem que projetou esse equipamento, né, Quem que Borgo? fez isso, quem que fez aquilo, né? Então, por melhor que seja o serviço, né, o serviço de manutenção da equipe, sempre vai ter motivo de reclamar, porque não tem nada programado, não tem nada planejado, não existe um padrão para ser seguido, e isso fica muito fácil de jogar pedra. Só se joga pedra, é reclamação o tempo todo. Nunca vai ficar bom. Essa que é a verdade. E como que a gente entende que tem que ser construído isso para evitar esse tipo de situação, aonde todo mundo vai estar junto, né? Então a manutenção tem que ser pensada desde o início do projeto. E isso torna todo o processo muito mais fácil, ágil, assertivo. Por quê? A gente já cansou de ir em empresa que até o acesso da máquina, né, aonde que tem que ser feita a manutenção, é extremamente complicado. Máquina encostada em parede, a ponte rolante não chega na parte de trás da máquina, só na frente, porque só pensou para tirar peça. Para fazer a manutenção que tem que chegar atrás, não chega. Aí E às é vezes, aquela bagunça. às vezes nem um abastecimento de peça é possível de tão mal De tão pensado que foi ruim, o layout, mal né? pensado, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar desde o início do projeto, né? Evitar esse tipo de problema. E assim a gente consegue evitar o acesso na máquina, poder acessar os pontos de manutenção da máquina, que são extremamente importantes, e com certeza segurança, porque na hora que não tem esse acesso, tem que criar esse acesso, né? Aí é aquela história do pessoal pendurado na máquina, lá, cabeça para baixo, e do jeito que dá para fazer. Que causa Colocar um guincho dentro da fábrica, né? isso, fazer né, o diabo, né? Então, são situações de insegurança que a gente vai ver justamente por não pensar na manutenção desde o início do projeto, né? Então, e depois, qual que é o próximo passo, né? O desenvolvimento técnico e emocional de toda a equipe. Isso é extremamente importante. Na parte técnica, né, a gente sempre fala lá do nível A, B, C, né, de manutentor, e sabendo que o ideal é que o manutentor chegue no nível troubleshooting, né? No decorrer da live aqui, a gente vai explicar um pouco melhor o que é esse troubleshooting. Mas que chegue no nível troubleshooting, que é o nível top aí do manutentor. E na parte emocional, né, é atividade sob pressão e manter o equilíbrio. E, infelizmente, não tem jeito, né? Pressão na parte da manutenção, de diminuir o tempo, de fazer em menos tempo, tá? Isso faz parte do dia a dia, faz parte da rotina. E saber lidar com isso, ter esse equilíbrio, é a parte emocional que toda equipe de manutenção tem que ter, não tem jeito. Aí, depois disso, girar o PDCA para ter uma manutenção cada dia melhor, sempre focando lá no zero acidente, maior tempo disponível para produção, ou seja, menor tempo de manutenção, sem impacto de qualidade e o menor custo. Aí, isso tudo ainda com o menor custo. E aí sim, construímos uma manutenção eficiente e robusta, evitando conflitos entre os departamentos e fortalecendo a equipe de sucesso. E é assim que a gente entende que a gente vai construir a manutenção com a empresa inteira junta, unida, para fazer a manutenção mais eficiente possível, que aí todo mundo ganha. Quando a manutenção trabalha muito bem, a produção também ganha, a empresa inteira ganha, porque vai ter mais tempo para produzir, tem mais tempo para produzir, vende mais, lucra mais, a empresa ganha. Então, todo mundo tem que trabalhar junto para fazer a manutenção
o mais eficiente possível, tá certo? Então, pergunto para vocês, faz sentido para vocês isso que a gente acabou de apresentar? Quais são as expectativas de vocês para essa live? Tenho certeza que vai ser uma live com muito conteúdo e todas as perguntas que vocês tiverem vão trazendo aqui, coloca aqui no chat para mim e a gente vai trazendo para o Anilton e para o Yoshida aqui discutirem isso, tá certo? E eu vou lembrando que a gente está na nossa série de lives, termina na sexta-feira, porque no sábado a gente tem o nosso workshop em gestão em linha emocional, que é um workshop totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação, e a gente vai estar junto ali naquela bancada, ali atrás, ali atrás do Yoshida, junto com o Yoshida e junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra e um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo de gestão em linha emocional. Mas, para participar do nosso workshop, precisa fazer inscrição. Então, eu coloquei para vocês aí, está para todo mundo disponível aí, o link no chat. Você clica lá, é muito simples, é nome, e-mail, telefone, está inscrito, tá inscrito no nosso workshop, e a gente vai estar junto lá das 9 da manhã às 18 horas, fazendo junto com vocês esse workshop que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Tá certo? Então, a partir de agora, Yoshida, está com você, e eu vou ficar aqui com o pessoal no chat, conversando aqui, trazendo mais perguntas para a gente fazer dessa live o mais interativa possível. Tá certo? Gratidão. Vai lá. Gratidão, Borgomoni, gratidão, Anilton, pela presença, gratidão a todos que estão assistindo. Bom, no começo, assim, eu sou técnico em eletrônica, né, e trabalhei há alguns anos fazendo manutenção preventiva e corretiva, né. Então, naquela época, meu conhecimento era bem limitado e se limitava a consertar as máquinas e fazer a preventiva. Com o tempo, eu fiz engenharia, depois comecei a trabalhar na Toyota, passei por um treinamento fantástico de 3 anos lá no Japão, e depois desse treinamento e mais o lançamento do primeiro Corolla, eu comecei a perceber que para você fazer uma vez um projeto demora 6, 7 anos, né? Se você começou do zero, né, na empresa, 6, 7 anos para ter vivido um projeto, né? Ser desenvolvido e viver um projeto inteiro. E comecei a perceber que, né, até lá no treinamento no Japão, tinha muita gente que eu conheci lá, 30 anos de Toyota, 40 anos de Toyota, né? Aí eu perguntava assim, né? Passava 3 meses no setor dessa pessoa e perguntava, né? E meu treinamento era de 3 anos, né? E perguntava para eles assim, nossa, que legal, né? Quanto tempo demora para aprender esse setor do senhor? Passei por 10 setores lá, né? Quanto tempo demora para aprender esse setor? A resposta padrão quase sempre era assim, eu já estou aqui 30 anos na Toyota, estou começando a aprender. Então, isso aí foi me marcando tanto que eu comecei a pensar, né, o que cada um tem que saber o mais rápido possível, né, para ter uma carreira promissora, né, não perder tempo, não errar, né? Então, a Toyota tem um sistema mestre-aluno, tem os dojos de treinamento, tem uma estrutura bem organizada, né, que nós fomos vivendo na Toyota através de, no começo, projetos menores, cada vez maior, agora multiprojetos, e vai construindo esse processo. Uma das coisas importantes tudo começa desde o planejamento e vai montando a fábrica, vai montando os processos, vai montando o ferramental, vai treinando as pessoas até o dia que chega a operação, né? Vamos contar como é que é esse processo, Anilton? Desde conceito do projeto, aprendizados de projetos anteriores, o que eu posso fazer de melhora no layout da fábrica, né, na forma de treinar o pessoal da manutenção para dar um atendimento melhor. Então, vamos, nessa primeira parte da live, contar a parte macro de planejamento, e mais para metade, mais ou menos, a gente vai chegar até no nível operador na fábrica, quanto que ele contribui com a manutenção, né? E, logicamente, como é que eu desenvolvo os manutentores, né, para ser um atendimento de alta performance, né? Por favor, Anilton. Tá bom, eu vou contar a experiência que eu passei. Eu entrei na Toyota em 98, né, e aqui em Dayatuba, e na época a fábrica já estava montando a fábrica, né? Então eu como team member na época, eu ainda perdi uma etapa, que era justamente a etapa de você acompanhar o equipamento no projeto.
Sim, Então, sim. eu peguei da fase do equipamento instalado para frente, né? Mas com a unidade de Sorocaba, né, que a gente trabalhou lá no desenvolvimento da equipe de Sorocaba, aí eu já tive a oportunidade de participar dessa fase antes da instalação do equipamento, né? Então, para um bom desenvolvimento de uma manutenção como um todo, né, a principal coisa é a gente participar de todas as etapas do desenvolvimento de um equipamento. A partir do momento que você começa a elaborar o projeto, lá, os engenheiros projetistas, né, que é o que a gente faz, né? A gente tem uma equipe de engenharia que trabalha nos projetos, né? E a cada andamento da etapa do projeto, a manutenção ela é consultada justamente para que a manutenção coloque ali o seu ponto de vista, né, em relação a algumas coisas, né, em função do que nós já sofremos no passado. Sim. Né? Porque essa experiência de ter sofrido que passado para o projetista para que ele melhore a condição do equipamento para que esse problema não volte a ocorrer novamente, né? Um exemplo concreto, por exemplo, né, Newton, queimou um motor que pesa 500 quilos, está numa altura, né, tipo 4 metros de altura, e não tem um mezanino, não tem nada para apoiar o motor, para fazer a manutenção, a troca de um motor. Quando vamos dizer que queimou um motor, eu tenho que tirar um e colocar o outro. Às vezes, na primeira versão de layout, ninguém pensou em ter um mezanino ali para poder apoiar o motor, né? Por exemplo, né? Exatamente. Ou, às vezes, por exemplo, né, o cara vai fazer uma célula de robô, mas ele coloca o mezanino em cima. Ah, Né? entendi. Aí, como que você vai remover esse robô, né, Para uma de lá? manutenção, né? Precisa, de repente, precisa fazer uma troca de um eixo do robô, alguma coisa assim. Primeiro que você não vai conseguir acessar. Segundo, que para você retirar de lá, você vai ter que desmontar quase o departamento inteiro para você remover, né? Então, esse ponto de vista da agilidade na ação, ela tem que estar presente em todas as etapas. Não é simplesmente, eu vou viabilizar o projeto porque é mais rápido, é mais barato, né, e faz o negócio de qualquer jeito, e depois você gasta o dobro ou até 3 vezes mais para você ter que fazer uma adequação, um reparo, alguma coisa desse sentido. Né? Conceitualmente, no Lean, né, no TPS, no Sistema Atual de Produção, o pessoal quer reduzir distâncias, né, quer compactar a fábrica. Isso. E ótimo, né, por um lado, mas tem que ter o espaço suficiente para poder acessar o equipamento. Né? Então, fundamental isso. Né? Inclusive, isso está em legislação, né? Tem norma para isso, que não pode obstruir nenhuma porta de painel, alguma coisa nesse sentido, porque depois que você tiver acesso, você precisar ter acesso de urgência, não é para você ficar arrancando guarda-corpo da frente de painel na hora que for fazer troubleshooting. Né? Às vezes acontece muito. Né? Às vezes a manutenção, né, o cara vai fazer uma melhoria lá e acaba travando tudo, e quando você vai se depara com esse cenário e acontece esse tipo de coisa, né? Acho que outro exemplo concreto de pensar desde o planejamento, né? Tem alguns equipamentos que são, vamos dizer, chave na operação, né? E se ele compromete muita coisa. Então, o atendimento tem que ser eficiente, né? O atendimento de preventiva ou até de corretiva tem que ser muito eficiente. Até onde vai ter o posto de manutenção, né? Tem o posto, a manutenção central, e tem alguns postos avançados, né? Podia contar um pouco como é que é esse processo? Eu não sei se todo mundo aqui, porque quando a gente fala de manutenção, geralmente quando o pessoal entra numa fábrica para trabalhar na área de manutenção, a estrutura de manutenção já está pronta. Agora, imagine o seguinte cenário, né? Você chegou numa empresa e não existe o departamento de manutenção. Você que vai criar. Entendeu? Aí, como que você... A lógica do nascer bem, né? Uma manutenção, uma fábrica, né? Legal. Exatamente. Eu fico imaginando assim, né? Como você criaria a sua manutenção ideal? Né? Então, isso aconteceu com a gente. Nós tínhamos um nível muito bom, né, na planta de Indaiatuba durante todo o período que a gente trabalhou lá, mas a gente queria levar uma ideia diferente, melhor ainda, né? Para Sorocaba. E eu tive a oportunidade de fazer parte desde esse início, né? A gente acompanhou os projetos,
né? A gente checou os desenhos dos equipamentos, a gente deu ideia. Eu fui para o Japão, nós ficamos quase 4 meses lá, aí nós vimos aquilo que nós conversamos no projeto instalado no local, e Nossa, depois nós fomos confirmar se aquilo que nós realmente conversamos e discutimos na etapa de projeto realmente estava realmente instalada lá no local conforme combinado. Algumas coisas estavam, outras não, né? E lá mesmo nós fizemos as correções, né? E aí detalhe, né? Eu estou falando só de máquina aqui nesse momento, mas o ser humano ele está sendo desenvolvido desde a parte do projeto. Então, a partir do momento que você envolveu o cara da manutenção nessa fase do projeto, imagine a cabeça dessa pessoa de manutenção, né? Aí depois ele foi lá ver o equipamento implementado. Aí lá ele já fez as correções. Lá ele já viu. Então ele já conhece todo o cenário. Depois ele vai para a etapa seguinte. E tem a interação com o pessoal que está montando a linha, né? Montando o processo, né? Tem o ponto de vista do processo, da eficiência do processo, tem o ponto de vista da eficiência da manutenção, né? Bem lembrado, porque eu lembro muito bem, nós estávamos lá com a equipe de engenharia, nós de manutenção e a produção. Então, né, a gente checava a parte de equipamento, eles faziam operacional e conforme os problemas apareciam, a gente já fazia a correção. Na verdade, uma tríade ali mesmo, né? Trabalhando todo mundo junto para que o equipamento conseguisse chegar aqui na melhor condição possível para não ter impacto na produção. Né? E aí, que legal, né? Nessa fase aí, porque assim, para você montar uma manutenção, você tem que ter algumas coisas fundamentais, né? Eu costumo falar que 3, né? São as pessoas preparadas, né? As ferramentas, né? E as spare parts para você trabalhar. Sem uma dessas 3 aqui, você não consegue fazer nada. Então, esses 3 itens são fundamentais. Depois você tem outras coisas, tem a gestão de KPI, etc, etc. Mas se você tem lá, né? Se você está lá na geração do equipamento, você tem a pessoa presente. Então, já é um fator, né? Exato. Né? Lá você vai levantar a necessidade de que tipo de ferramenta você precisa comprar. E também você vai levantar as spare parts. E aqui vale colocar o paralelo. Tem a manutenção, vou chamar manutentor profissional, e tem o operador que pode colaborar nesse processo. Ambos têm que ter condições de fazer, vou chamar, cuidados diários ou manutenção diária e a manutenção preventiva e corretiva, né? Isso, exatamente. Preparar o pessoal para isso, que é da parte de pessoas, é super legal, né? Isso, porque a manutenção por si só ela não consegue fazer tudo, né? Então tem que ter uma parte, é o exemplo do carro, né? Do veículo, né? Então quem que na verdade recebe as primeiras informações quando o carro começa a apresentar problema é o proprietário, né? Não é o mecânico. Então, se você envolve lá o cara do processo no início da operação, ele vai ter a sensibilidade de perceber qualquer tipo de alteração, e aí você já treina ele, e lá ele já vai te sinalizando as coisas antecipadamente, e aí a manutenção agradece, né? E a gente trabalha mais tranquilo. E a lógica, né, Newton, tem o manutentor profissional, ele vai lá dar o atendimento, né, que é o médico. Né? Isso. E o operador, nós podemos associar o operador com a mãe da máquina. Isso. Né? Então, a mãe está lá, dá né, lubrificante, alimenta ele, né, o ar comprimido é o alimento, regula a dosagem do alimento, né? E começou a fazer barulho esquisito, chiou o peito, começou a dar febre, opa, chama a manutenção, tá esquisito, né? É exatamente isso. E logicamente que para a gente chegar lá e atuar, né, de maneira assertiva, como o André comentou logo no início, falando da parte emocional, pegando o gancho dele, é assim, né, a gente tem que estar muito bem preparado para a gente atuar, mas existe aquele negócio de você estar muito bem preparado, mas na hora da pressão, do momento da tomada de decisão, você tomar a decisão errada. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E a gente treina isso, a gente treina. Né? Eu mesmo participei, quando eu era team member, lá em 98, né, que na época a gente tinha um coordenador,
que era um japonês, e ele fazia simulação de defeitos. E ele observava o nosso comportamento em nível a nossa tomada de decisão. Não era nem o tempo de reparo, é como a gente se comportava com relação à tomada de decisão. Se a gente parava, raciocinava, se tinha um raciocínio lógico, né, de investigação, e não sair desmontando tudo, jogando tudo para cima, né, Isso, para gerar... aqui vale a pena contar, né? É o troubleshooting, né? Troubleshooting Isso. é achar o defeito na máquina. O defeito Exatamente. pode ser, em geral, né, para simplificar, elétrico ou mecânico. Então, o que é frequente, né? Vamos imaginar que a tela aqui que o Yoshida está é a máquina, né? Então, o frequente é alguém chega na máquina e começa a fazer varredura. Vai fazendo varredura e, às vezes, passou pelo problema e passou reto. Né? Isso. E primeiro a varredura eventualmente elétrica ou mecânica, quando não é um, chama o outro, né? E quando você está num troubleshooting mais evoluído, devia fazer tal coisa, não fez. Não atuou tal atuador. Então não tem sinal, não tem energia ou ar ou eletricidade, o comando existe ou não existe, você vai fazendo essas perguntas, né? Primeiro, aconteceu ou não aconteceu o movimento? Parou na tal sequência. Tem sinal ou não tem sinal, né? É elétrico ou é energia, né? Assim, tipo ar, né? Então, tem o sinal elétrico, porém não atuou, né? O ar não foi, né? A válvula, o cilindro não atuou. Então, a partir daí, você, eventualmente, em 5 minutos, acha um defeito, né? Se está treinado. Isso aí a pessoa aprende na máquina e também tem a condição de fazer no dojo também, né? Isso, eu vou chegar nesse ponto do dojo, né? Que voltando, né? Então, na época do projeto, então vamos só para a gente se colocar na posição. A gente vai lá no projeto, checa, né? Depois o equipamento chega, a gente acompanha a instalação, né? Nesse momento, pode ser lá, pode que a gente vê a parte de desenvolvimento de pessoas, ferramentas, as spare parts, né? Só que as pessoas, mais especificamente, como que a gente faz, né? Em média, para um operador aí, a gente falar assim, um operador ele está em alto nível, em média de 5 a 7 anos, né, de manutenção, é um operador, assim, que a gente pode considerar, a gente fala nível ABC, né? Nível A é aquele cara que ele já conhece muito bem a operação, ele consegue já implementar contramedida, ele consegue ensinar e ele consegue implementar melhoria. Esse seria um cara de alto nível. Qualquer pessoa menos que isso, o cara não conhece, tem que ainda tem que ralar um pouquinho para chegar antes disso, ele não passou por todas as experiências necessárias, né? Então, para nós, a gente considera de 5 a 7 anos aí um operador nível A. Mas para ele chegar nesse nível aí, ele vai lá passar por 140 horas de treinamento no nosso centro de treinamento, independente de onde ele veio, tá? Sim, ele é o cara que tirou no 10 em todo, ele veio da USP. E ele tirar nota 10 em tudo. Azar deles. Deve ter ralado pra caramba, mas lá ele vai passar pelo dojo, de novo. Perfeito. Aí a gente nivela por baixo, né? A gente coloca todo mundo no mesmo nível, para que todo mundo conheça a parte que a gente fala de basic skill, né? Sim. Então a gente joga todo mundo no basic skill, aí depois esse cara aí provavelmente tem um nível, ele vai conseguir se sobressair em função do que ele tem, mas ele vai passar pelo basic skill ali. Passou pelo dojo, ok. Treinamentos legais, ok. Aí ele vai para a produção. Produção, né? Como que ele vai ser treinado? Primeiro, existem 2 caminhos. Ele vai pela equipe de preventiva ou ele vai pelo troubleshoot. Mas antes disso, a primeira coisa que ele tem que saber, o layout de onde ele vai trabalhar. Segundo, ele tem que conhecer o fluxo de funcionamento do equipamento. Obviamente que você distribui as pessoas por área, em função do ranking do equipamento, mas a pessoa tem que conhecer o fluxo do equipamento. O que é o fluxo do equipamento? Como ele funciona? Quais são os passos? O atuador... O atuador 1, atuador 2, atuador 3, né? Qual que é a sequência do funcionamento da máquina, né? A partir do momento que ele mentalizou isso daí, legal. Aí ele vai passar a fazer operação manual.
como que ele opera isso manualmente. Então, a gente treina ele a fazer a operação manual. O cara, beleza, sabe o fluxo, né? Consegue fazer a operação manual, aí ele já começa, a gente faz a simulação de defeitos, né? E aí, daí para frente, já é vivenciar no dia a dia, né? Ele trabalha com experiente, por exemplo, um nível A com menos experiência, trabalha junto. Tem-se Né? E sempre aí, mestre e aluno, né? mestre-aluno, mestre-aluno. Obviamente que treinamento de CLP mais avançado, treinamento de redes, painel view, inversor de frequência, controladores, etc., etc., mais equipamentos mais específicos, a gente tem que dar em sala separado, mas aí você vai construindo essa pessoa durante todos esses anos. Né? É assim que a gente faz. Vai completando o mapa de habilidades, né? Isso, exatamente. E aí ele vai amadurecer, qual que é a grande vantagem disso? É que você vai criando, ele vai amadurecendo, mas com consistência, né? Sim, sim. Quando ele chega nos 5, nos 7 anos, você fala, esse cara conhece. Mas por quê? Ele amassou o barro bastante, né? Sofreu bastante durante todo esse período aí. Esse processo, acho que vale a pena enfatizar o seguinte, né, Nilton? Você falou de basic skills, né? Fundamentos de manutenção, fundamentos de gestão, fundamentos, né, de trabalhar com segurança, trabalhar pensando na qualidade, na produtividade, né? São fundamentos que todos têm que ter. Por exemplo, na linha tem o trabalho padrão que todo mundo tem que fazer igual. Isso. Até ensinar tem que ter método padronizado, né? Então, o pensamento de ter dojo, essas coisas, é para ter a base, o mais básico e nivelado possível, e depois o restante agora eu tenho bastante teoria, mas tem que praticar, né? Por isso que é a lógica do técnica, corpo preparado, experiência, né? E mindset e parte emocional. Aí vale a pena a gente voltar nessa parte do emocional, de viver a pressão do dia a dia da manutenção, né? É muito legal esse ponto que você falou, e nós temos dentro da manutenção, a gente fala skill contest. O que é esse skill contest? É uma competição de habilidade. Então, a gente tem lá, existem uns testes, as pessoas se inscrevem, né? A gente tem um avaliador e tal, e aí acaba que algumas plantas escolhem os 2 melhores de cada departamento. Né? Aí depois, a avaliação é só técnica ou é técnica e emocional? Técnica, emocional, organização, segurança, né? É bem completo. Perfeito. E isso aí não é juiz, é uma pressão muito grande, né? Em cima das pessoas, para que a gente consiga fazer com que a pessoa saiba lidar com esse tipo de situação. Muitas vezes, eu particularmente já fui juiz, né, desse tipo de campeonato, e a gente vê lá, né, uma pessoa a gente sabe que o cara tem um potencial absurdo de ganhar, né, mas como aquele ambiente está cheio de gente, carregado, aquela pressão ali, né, um descuido, né, pela falha assim, de não ter esse autocontrole na hora, acaba comprometendo a avaliação numa competição. Então, isso aí serve para quê? Para treinar justamente isso, né? Na competição perde ponto. No dia a dia pode se machucar ou até danificar uma máquina, né, de vez, né? A máquina está com problema e termina de estragar a máquina, né? Ou perde a vida, né? Sim, sim. Ou perde a vida. Porque assim, a gente sabe que na manutenção o perigo, né? Ele não tá, você não consegue ver, né? A gente que trabalha com elétrica sabe muito bem. O leão está ali, está ali com a boca ali, só esperando você cometer os deslizes para ele te pegar. E você não consegue ver ele, né? Então é muito perigoso, muito perigoso. Não é brincadeira. Então tem que estar muito atento, isso é extremamente importante para todo mundo. Então, todo mundo aí com o caderninho anotando, porque tem conteúdo pra caramba nessa live, tá sensacional de verdade. Eu vou lembrando aqui que no próximo sábado a gente vai estar com o nosso workshop gratuito em gestão em linha emocional. E você ainda tem direito a um certificado. A gente vai estar das 9 da manhã às 18 horas, fazendo junto com vocês 4 dinâmicas. 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas, misturando a parte emocional, que é um gostinho aí, uma amostra do nosso treinamento completo em gestão em linha emocional. Mas para isso,
precisa fazer a inscrição, então coloquei mais uma vez para vocês aqui no chat o link de inscrição, é rapidinho, só e-mail, telefone, e você está inscrito, então não perde mais tempo, clica lá, se inscreve, a gente vai estar junto no próximo sábado, tá certo? Então, vou ler um pouquinho o chat aqui, o Hildebrando colocando aqui, né, produção e manutenção, como fazer para ser sucesso desde o início do projeto. O que a gente conversou aqui até agora foi disso, né? Então, acho que já respondeu essa tua pergunta. O mais importante, todo mundo junto no início do projeto, pensando junto para as necessidades, tanto de um lado quanto do outro, serem atendidas desde o início do projeto. E entender que manutenção mais eficiente é bom para a empresa, é bom para a produção, é bom para todo mundo. Então, quanto mais eficiente a manutenção, mais fácil de fazer essa manutenção, mais eficiente, todo mundo sai ganhando. E aí fica mais fácil de estar todo mundo junto nesse engajamento, tá certo? E ele coloca também, é importante o chão de fábrica estar engajado nas preditivas e TPM. Fala aí, Anilton. Com certeza. Não tenha dúvida, não tenha Sem dúvida. Né? Sem sombra de dúvida. dúvida. Né? E é assim, essa parte uma coisa que o pessoal tem que fazer é matriz de divisão de responsabilidade, né? Então, isso é muito importante, porque tudo tem que colocar as coisas no papel e fazer a divisão de responsabilidade. Então, por exemplo, quando eu fiz muito isso, né? Por exemplo, você recebeu um equipamento novo, zero, né? Por exemplo, muitas vezes o engenharia de processo compra o equipamento. Aí o cara colocou o equipamento lá na produção. Esse equipamento aí, ele já tem lá no seu conteúdo, no seu manual, quais são as manutenções que são para o operador de processo e quais são os itens que são mais específicos de manutenção especializada. Então, isso já existe. Obviamente que você pode ir lá no equipamento e usar a sua experiência e aumentar mais isso, né, e colocar mais itens, mas isso tem que ser feito em conjunto. Não adianta a manutenção fazer escondido lá e depois falar, isso aqui você que vai ter que fazer. Se você fizer isso, você vai gerar um efeito contrário a você, que daí o cara acha que você está passando serviço para ele, etc, etc. Na verdade, é o seguinte, o equipamento chegou, já tem que sentar ambas as partes e já dividir a responsabilidade. Aí, obviamente que eles têm que ficar com aquela responsabilidade daqueles itens que são mais visuais, alguma lubrificação, alguma coisa mais simples, e nós de manutenção ficamos com a parte um pouco mais difícil e detalhada, mas isso tem que estar escrito. Tá? Documentado, né? Não é ficar, ele vai fazer aquilo, vou fazer aquilo que ele acha, eu acho. E o que está descrito, também tem procedimento de treinamento, né? Por exemplo, eu vou regular um determinado lubrefio para tal pressão de ar, né? Ou colocar óleo em até que nível, tem todo o procedimento e treinamento para o pessoal entender por que está fazendo aquilo e como é que ele faz direitinho e a importância de fazer marcar no checklist, né? Isso mesmo. Então, a gente chama isso a gente chama de norma de operação. Norma de operação é a norma de operação manual. Como que eu faço a movimentação? E aí nós temos a norma de instrução. O que é a norma de instrução? É justamente essa norma que você falou. Eu preciso trocar uma correia dentada de um motor, por exemplo. Então, é uma norma de instrução. Como que eu faço a troca dessa correia? Então, lá tem passo a passo, todos os cuidados com a segurança, né? Como que eu vou desligar, como eu vou fazer lockout isso, né? Como que eu vou checar o material de a spare parts antes, o código dela, todo o spec dessa peça, para mim não chegar lá na hora com a peça errada. Né? Então, como que eu vou trocar isso, como que eu vou esticar, como que eu vou medir o alongamento da correia depois, até o tensionamento. Né? Então, tudo isso tem que estar na norma de instrução. Né? E, obviamente, né, muitas vezes a gente pega coisas bem mais complexas que a gente usa o recurso do One Point, né? One Point Lesson, né? Que é bem famoso, bastante gente deve conhecer, que é o seguinte, quando você pega uma operação que é muito difícil, muito complexa, então é bom você retirar esses pontos chaves, um ajuste de parâmetro,
coisas um pouco mais detalhadas que possa vir a acontecer algum erro, e você cria um on-point lesson específico, né, essa lição de um ponto, daquele ponto-chave de uma norma instrução, quando eu estou falando de coisas mais complexas. Exato. Né? Isso a gente faz bastante. Geralmente, quando a gente comete alguma falha, porque a gente atuou e aí aconteceu alguma coisa que a gente não identificou, a gente acaba criando esse on-point, e aí essa lição de um ponto, né? E todo mundo assina, e todo mundo toma conhecimento, para não ter erros, né? Novamente. Isso aí faz parte do processo, né? Tipo, no planejamento, tudo que eu tinha de conhecimento eu vou colocando os itens, mas o equipamento é novo, pode acontecer um problema que não estava previsto. Então, aconteceu, eu aprendo com ele, entendo por que aconteceu, aí eu entro no processo de trabalhar para não acontecer de novo, ou se acontecer, eu responder mais rápido, né? E esse conhecimento também, quando bem aplicado, pode ser usado para evitar o mesmo problema conceitual de equipamento no próximo projeto, né? Esse processo de acumular conhecimento, primeiro analisar e resolver na hora, evitar que reocorra, né? E depois aproveitar esse conhecimento no próximo projeto é um processo de gestão que vai desde o operacional do dia a dia até, né, conectar com o nascer bem do próximo projeto, né? Isso daí é o PDCA na íntegra, né? Exatamente. Porque se você... Quem não sabe o que é? Porque às vezes o pessoal fala, PDCA, aí o cara fica procurando onde é que está o P, onde é que está, né, o D, e o cara fica, onde é que está escrito isso aqui? Será que é um pilar? Será que é uma placa, né, meu? Onde é que está o tal do PDCA, né? O PDCA é isso. O PDCA é você trabalhar para sair de um nível e ir para o outro. Para sair de um nível e ir para o outro é um processo de aprendizado, como manter o nível e como subir de nível. Então, esse processo de aprendizado é o aprendizado no qual eu estou trabalhando preventivamente para nunca ter problema grande, e quando é pequeno eu já atuo, né? E quando acontece algo que é tipo queimou uma lâmpada, queimou o motor, eu também, que é uma normalidade maior, eu também tenho que estar bem planejado, bem preparado para responder de forma eficiente, né? Então, todo esse PDCA funcionando é fazer que esse processo seja um processo eficiente, né? É muito legal. Que a gente vai conversando, você vai fazendo a autorreflexão, né? E como isso aí funciona no dia a dia é muito interessante. É muito bacana. O Marcos Brito está perguntando aqui se você já encarou algum projeto aí que nasceu ruim. Porque quando nasce bom, maravilha, né? Tem um monte. Barco flui. Mas e o nascer ruim? Mas como é que foi aí? O Anilton Então, o Anilton comentou, né? Olha só, em 98 o Anilton entrou na manutenção, né? 96 a 98, os dispositivos de solda, que eram umas bombas que você atendeu lá, eu ajudei a montar. Aí, ó a raiz do problema. Achou a raiz do problema. Aí, sou eu. Vai lá, fala aí. Naquela época a gente evitou usar atuadores elétricos e fez lógica de dispositivo de montagem da carroceria inteirinho, lógica pneumática. Nossa! Quando pifava, não era um sofrimento? Para instalar já foi um sofrimento. Eu lembro que quem tomou conta desse projeto aí foi o Rodrigo Rossetti, que era o engenheiro da funilaria na época. Na verdade, eu ajudei ele fazendo reparo. Eu ajudei ele a trocar esses sistemas aí. Mas assim, não funcionava bem. Né? Mas ele era extremamente... Não, é verdade. Não. Só que quando dava o problema... Aí queria ver quem achava. É que, para vocês terem ideia, dentro do painel elétrico, que às vezes era 1,5 metro por 80 de largura e uns 20, 30 de profundidade, tinha vários sinais, uns tubos tipo 8, 10 milímetros e uns tubos fininhos de 4, 5 milímetros, que eram os pilotos, mas formava chumaço assim de tubo. Você achar uma mangueirinha esmagada ou vazando lá, eu lembro que durante o processo de instalação da máquina, um piloto na hora de montar em painel, montar errado, eu só consegui descobrir onde que estava errado, escutando o barulhinho, né, quando o piloto estava tentando acionar, o barulhinho do ar.
né? Mas no meio da fábrica, dentro do painel, escutando naquele meio daquele chumaço, cadê? Ah, aqui, daí começa a abrir para achar o negócio. Não, Divertido, então, mas para manutenção eficiente era sofrimento, né? se você tá falando de uma produção em linha, TACT, né? Para você ficar procurando um defeito dessa natureza, se fosse um projeto para um equipamento paralelo, beleza, né? É, Apesar de você... porque eu lembro que era cheio de porta lógica lá dentro, sim. para fazer justamente esses pilotos aí, né? Exatamente, era Mas respondendo aqui a pergunta quem foi que perguntou? Marcos Brito. Ah, o Marcos. Marcos. Cara, isso daí acontece constantemente. Mas assim, ó, até hoje acontece. O que você não pode fechar os olhos para isso. Você tem que encher as paciências do pessoal de engenharia lá para envolver você desde o início do projeto. Né? Se você perder se a você janela... se você começar a mostrar o prejuízo que a empresa tomou em relação a alguns retrabalhos, né, você vai ver que as pessoas vão olhar para você com outros olhos e a próxima vez vai dar um pouco mais de abertura para você, entendeu? Porque enquanto não fala de dinheiro, né, mas fala que perdeu R$1 milhão para você ver. Não, e é um processo de construção de credibilidade, né, Newton? Você falar é uma coisa, falar mostrando prejuízo, né, é outra. Falar mostrando prejuízo e o que faz para não acontecer esse prejuízo, né, fazer isso, né, aprender a fazer isso você se tornar realmente necessário, né, vou chamar assim, você ter valor agregado para colaborar com a equipe, né? Quer ver uma coisa que acontece muito? A gente tenta eliminar esse tipo de coisa, mas assim, muitas vezes a empresa trabalha com uma família de CLP, por exemplo. O cara trabalha com o CLP da Allen Bradley, o outro trabalha com Siemens, outro trabalha com... Nós estamos trabalhando com Toyopuk, né? Mas aí o cara começa a reduzir preço e começa a enfiar um monte de outras coisas lá. Tá? Aí, quando o cara percebe, ele está com 10 famílias de CLP lá dentro da fábrica dele. Aí começa o sofrimento, né? Para treinar a equipe também dá trabalho, né? Então imagina, primeiro que você não vai conseguir 10 pessoas uma pessoa que consiga saber os 10, já começa por aí. Segundo, você vai ter que ter 10 peças de reposição, né? Então, vai aumentando o custo. Quanto mais você aumenta o número de famílias de equipamento lá dentro, se você está olhando por esse ponto de vista, achando que você está ganhando dinheiro, você está tomando a cabeça. Porque na hora do atendimento, se não tem naquele turno ninguém que conhece aquele CLP, tem que chamar em casa, buscar em casa até, né? O caso extremo, né? Imagina que você vai ter que ter contato com 10 empresas para te dar suporte, né? Se caso você tiver um problema grave. Então, assim, tem muita gente que usa, eu vou nacionalizar. Eu falei, beleza, mas nacionaliza um só e nós vamos nesse um até o final. Não vai nacionalizar com um monte de famílias que você vai ficar mais caro depois, entendeu? Isso aí é o famoso redução de custo a curto prazo, né? A longo prazo, depois você pode se complicar. Eu chamo de fábrica Frankenstein. Você vai criando tanta coisa lá dentro que chega o prático e flexível se torna um grande problema, né? Eu acho que tem que ter sim, mas não é... Tem que fazer com planejamento. É isso aí. Concorrência. Padronização. Padronização. Isso aí, padronização. Padronização, concorrência no início. E o Marcos Brito também pergunta aqui quais são os principais KPIs que usa hoje na fábrica, Newton. Quais? O que você usa lá? O nosso praticamente lá MTBF, MTTR, né? A gente tem lá o nosso OPA de produção. A gente não usa aquele tem bastante coisa que OE, a gente não usa esse, mesmo porque a gente tem muita parada, né? A gente para assim, então a gente acaba, a gente não usa esse indicador. Basicamente é o MTBF, MTTR. Não usa nada mais que isso, não. Às vezes você vai usar um monte de indicador, mas você não faz nada com aquilo, é melhor não usar. Não perca tempo fazendo tanto KPI, você não... Um ponto fundamental do sistema de produção é o que é padrão para poder dizer que está ruim, e quando você declara que está ruim, tem que tomar ação. Né? Então, todo problema levantado requer obrigatoriamente uma análise e uma solução. Exatamente. Isso se chama-se
aprender a ser resolvedor de problemas. Isso. É isso aí. Eu estou vendo que o Wagner Miranda está aí, ó, está acompanhando a gente, ele sabe muito bem o que é. Quantas análises de causa raiz a gente faz diariamente para encontrar esses pontos aí. Ele que sofre com isso, né? O Marcos colocando aqui, ó, sou técnico de manutenção elétrica no serviço público, acabo não vendo a parte de como faz a manutenção no projeto, né? Sou eletrônico pela IFSP. Instituto Federal de São Paulo, né? Federal de São Paulo, isso aí. O professor comentou, pulou aqui. O professor comentou que faria um projeto pensando também na manutenção, e realmente é algo muito relevante, sem dúvida nenhuma, em todas as áreas, se puder, né, colocar a manutenção desde o início do projeto, é importantíssimo. O Naoki aqui, boa noite. Gostaria de saber mais sobre o dojo. Poderia informar qual que é o objetivo e a importância de ter dojo no departamento de manutenção preventiva? Como isso funciona no dia a dia? A gente já falou, mas dá uma repassada. O nosso dojo, a gente não ensina a pessoa a fazer manutenção preventiva no dojo, né? Na verdade, no dojo a gente ensina os princípios básicos. A gente fala skill básico. Elétrica, pneumática, comandos, né? Comandos. Então, CLP. Isso. Então, lá a gente aprende justamente isso que o Yoshida-san falou. A gente aprende lá comandos elétricos, mas o comando elétrico que nós estamos falando aqui, eu fiz Senai. Eu fiz Senai, a informação é pelo Senai. A gente faz um nível de aprofundamento bem mais, assim, detalhado, que você olha e fala assim, nossa, por que você está fazendo isso? Ao ponto da gente aprender a climpar um terminal. Imagina, sabe o terminal? A gente pega o fio lá e climpa ele, a gente aprende o fundamento básico de como você fazer a clipagem de um terminal. Fazer bem feito uma clipagem, né? Exatamente, porque esses dias mesmo a gente teve uma parada lá, né? Porque a pessoa não fez justamente isso, o instalador do equipamento não fez a clipagem correta, o fio soltou, aí ficou dentro do terminal, entre a milha ali, e a gente ficou batendo cabeça... Com mau contato, achando que estava conectado, né? Ficamos 2 horas batendo cabeça lá para achar isso aí. Então, assim, a gente aprende pneumática, comandos elétricos, componentes elétricos, né, e CLP também, CLP básico, né? Isso a gente aprende. Maravilha. Isso é para depois o cara nivelar por baixo, aí a gente vai treinar ele a fazer preventivo. Aí entra no troubleshooting, né? Aí vai para o troubleshooting. Preventiva e troubleshooting, né? Perdão. Preventiva e troubleshooting. Maravilha. O Renato aqui, é um desafio inserir um cluster 3M para tratativa no custeio ou investimento, mas é um caminho gostoso de percorrer. Não sei, não entendi muito bem o que ele quis falar. Vamos lá. Né? O Naoki aqui, Anilton, poderia informar se existe diferença no procedimento de manutenção de máquinas e equipamentos entre Brasil e Japão na Toyota? Cara, é praticamente muito parecido. Praticamente igual, velho. Olha que eu já fui em várias unidades, hein? Eu fui na Tailândia, Índia, no México, no Japão, logicamente, Índia. Todas essas são iguais. Dá para dizer assim, coisa, vamos chamar padrão, coisa simples, né? Em geral, funciona melhor do que criar uma situação, tipo, exclusiva da minha empresa. Às vezes você fica tentando inventar alguma coisa mágica, mas o básico, bem aplicado, né, facilita a vida de desenvolver fábrica, facilita a vida de desenvolver as equipes também, né? Exatamente. Na verdade, a gente fala que, como é que o menos é mais, né? O menos é mais. Então, você faz menos, mas o suficiente bem feito, você não precisa ficar criando coisas... mirabolantes, né? Mirabolantes, tecnológicas, aquela coisa toda lá, só para dizer que está no 4.0, que está não sei o quê, mas isso aí está te ajudando? Está te dando lucro? Entendeu? Não, e outra, pode dar lucro sim,
desde que tudo que você tinha que ter feito antes disso esteja feito, né? É verdade, verdade. Ou por decreto, eu sou 4 ponto alguma coisa, ou N ponto alguma coisa, não adianta nada, tem que Não adianta nada. construir isso, né? É isso aí. Essa construção evita a grande bobagem que a gente cansa de ver em empresa aí, que é a automação da ineficiência, né? Nossa, Tem um meu processo Deus. totalmente ineficiente, a gente vai lá e É automatiza. verdade. Aí o braço de Não. robô fica que nem um maluco lá, virando para cá, para lá, e O gastando um monte de robô coisa. super flexível, que tem um curso maior, programação 20 mais eixos. complicada, 20 variações do programa, né? Basta fazer, sobe, desloca e desce. O mais curto e simples possível é o ideal. É verdade. E a risada do Anilton, ele lembrou de alguma brava aí, Não, de é que eu tô lembrando. automatizar a ineficiência, né? Não, Fala aí. eu tava numa live um dia falando, acho que era sobre TPM que estava falando. Aí alguém me perguntou assim: Nossa, mas você faz tudo isso aí sem nenhum software de gerenciamento? Eu falei, não, a gente faz no Excel. Ele falou, nossa, mas como vocês conseguem? Eu falei, cara, consegue e a gente faz bem feito. Né? Não precisa de... Obviamente, se eu tivesse um software, aquela coisa, beleza, mas precisa mesmo? O importante é saber o conceito. Entendeu? Precisa mesmo. De repente, o cara está aí com uma empresa com 300 funcionários, com um software de gestão que vale 5 milhões. Né? Aí, será mesmo, né? Não, e mesmo. às vezes só 2, 3 pessoas que conseguem operar aquilo, o restante fica dependendo dessas 2, 3 pessoas. Né? Daí dá uma pane lá, pronto, cara. Isso aí. Menos o é Wagner mais. aqui... De novo, menos é mais. Menos é mais, o menos é mais. Wagner Miranda aqui, bom tempos de manutenção, Anilton, gratidão pelo know-how. O Paulo Rogério também, bom tempo de manutenção. O Renato aqui, tratar desperdícios é algo novo em nossa cultura. Pode ser, se a gente falar aí de um novo, se o novo for aí de uns 20 anos para cá, pode ser, né? Pode ser. Mas uma coisa que eu gosto bastante de reforçar, pessoal, é a importância de estar muito claro qual que é o padrão, né? Tipo parâmetro padrão, regulagem de peça boa, né? Condição de máquina funcionando de forma ideal, porque quando eu faço isso bem feito, fica fácil administrar problema, né? Declarar que tem problema e começar a resolver os problemas. Quando está mal definido ou indefinido, ou o padrão é muito fraco, não é claro, a própria gestão fica complicada, né? É isso aí. Exatamente. Bom, gente, Anilton, o papo está maravilhoso, mas já estouramos o tempo aqui. Passa muito rápido. Encerrar a live. Só 1 hora, deve estar com 40 minutos aí, tá errado, só 1 hora, mas passando muito rápido, porque o papo está uma delícia, é sempre muito bom te receber aqui, sempre um grande prazer, mas eu tenho que te pedir a gentileza das suas considerações finais aí, deixa um recado bacana para o nosso público aí, pessoal. Um recado bacana, deixa eu ver aqui. Bom, vou pedir para o pessoal me seguir lá no LinkedIn, né? Por favor. Primeiro de tudo isso, todo mundo seguindo. Me segue lá no LinkedIn. Obrigado aí, André, pela oportunidade. Obrigado, Yoshida. Tá, obrigado, pessoal aí Gratidão. Obrigado aí, o Miranda e o pessoal aí que já trabalhou comigo, né? Sucesso para vocês aí, sucesso a todos que participaram. E aí eu vou fazer uma metáfora aqui que eu coloquei lá no meu LinkedIn, lá, que eu peguei do Mário Sérgio Cortella, que ele fala o seguinte, né? Se você vive no retrovisor ou você vive no para-brisa, né? Então, quem vive no retrovisor fica olhando para trás, né? E o passado é referência, não é direção. Então, pessoal, vamos olhar para o para-brisa aí, olhar para o futuro, erguer a cabeça, vamos encarar os objetivos aí, que o mundo é grande. E olhar para trás e esse conhecimento ser de base para poder ir bem para frente, também exatamente. Importantíssimo, né? Não olhar para trás no sentido arrependimentos, né? Olhar para trás como base para poder ir para frente, né? Isso. Ele colocou bem isso, que ele fala assim, você olha para trás, o passado é referência, usa referência para você
para você se ganhar o futuro aí, esse mundão que a gente tem pela frente aí. Beleza? Um abraço a todos. Valeu, gratidão, Anilton. Yoshida, por gentileza, considerações finais. Gratidão, Anilton, gratidão a todo mundo que está aqui na live. Bom, sendo rápido, né? Todo esse conhecimento que a gente acumulou, né, que são conhecimento e valores, tem que servir para a gente iluminar o caminho nosso para frente, né? Então, a responsabilidade nossa, através de toda a experiência que nós vivemos, né, de gestão, de processos, de organização, da parte emocional, tem que servir, né, para a gente inspirar mais pessoas a serem grandes resolvedores de problemas e, através de querer resolver problemas, você está acumulando cada vez mais conhecimento, que significa manter esse conhecimento vivo, né? E esse conhecimento, conforme a gente vai trabalhando, vai passando para a próxima geração, que através dele vai poder brilhar e progredir. Então, a responsabilidade desse processo é a responsabilidade de manter vivo o conhecimento que nos trouxe até aqui, né, como evolução, né, e continuar contribuindo para a evolução pessoal de cada um, né, e da coletividade, da sociedade, das empresas. E isso aí é importantíssimo, né, faz parte do nosso propósito fazer isso, e que todo o conhecimento acumulado seja bem usado, né, para as pessoas também não desperdiçarem a vida errando onde não precisa errar mais, né. Então, conto com vocês nessa grande jornada. Gratidão, Anilton, gratidão a todos que estão empenhando o tempo importante aqui conosco, né? Gratidão, pessoal. Maravilha, gratidão, gratidão, Anilton, gratidão, Yoshida, gratidão a cada um de vocês. Deixa eu lembrar que amanhã a gente também vai ter uma outra live especialíssima. A gente vai estar recebendo aqui o Daniel Grespan, que é gerente de qualidade na Toyota, um grande parceiro, um grande amigo, que vai estar aqui com a gente, batendo um papo maravilhoso. Então, todo mundo aqui de volta amanhã, chama os amigos, chama todo mundo, que a gente vai estar junto aqui fazendo uma live mais do que especial. E a nossa gratidão a cada um de vocês que está aqui despendendo o bem mais precioso que a gente tem na vida, que é o nosso tempo, e vocês estão aqui com a gente, dedicando o tempo de vocês para estar aqui trocando essas experiências, adquirindo novos conceitos, novos conhecimentos, e que isso impacte aí a vida de vocês, e a gente tem a imensa gratidão, né, de saber que a gente está cumprindo com o nosso propósito de vida, que é essa transmissão do conhecimento, impactar as pessoas, para a gente poder criar aí um grande exército mesmo de pessoas que sejam verdadeiros solucionadores de problema, porque essas pessoas que solucionam um problema transformam o que quiser, transformam o lugar que vive, o lugar que trabalha, transforma a cidade que mora, o país, e se a gente quiser de verdade, a gente transforma o mundo e entrega para a próxima geração um mundo muito melhor do que a gente recebeu da geração anterior. Então, por isso, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês, e os microfones estão abertos, porque a partir de agora o nosso aplauso é para vocês. Gratidão, gratidão, Anilton, amanhã gratidão, Borgo, gratidão a todos. Até mais, valeu, obrigado, boa noite. gratidão, André, Gratidão, gratidão, Yoshida. gratidão.